Já sentiu como se pudesse simplesmente desaparecer e ninguém sequer notaria? Que sua presença em um ambiente não faz a menor diferença? Que você existe, mas não é visto? Se essa sensação te é familiar, este vídeo vai te explicar exatamente o porquê. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia, identificou 4 causas principais do narcisismo. Já exploramos 3 delas. Hoje, vamos nos aprofundar na 4ª, e talvez a mais insidiosa de todas. A causa que se manifesta através daquilo que não acontece. Pais que, mesmo sem querer, fazem seus filhos se sentirem invisíveis. Isso não é um abuso óbvio, não deixa hematomas, não se manifesta em gritos, não é agressão física. E é justamente por isso que é tão devastador, porque a criança não tem como dar nome ao que está acontecendo. Não consegue apontar o dedo e dizer, isso aqui está me machucando, porque o que dói é a ausência, é o vazio, é o olhar que a atravessa, como se ela não existisse. Vou te mostrar agora como essa dinâmica se desenvolve. E quando você finalmente compreender, vai entender por que você se sente do jeito que se sente. Comecemos pelo básico. O que significa ser visto? Uma criança precisa de reflexo da alma. Precisa que alguém a olhe e diga, seja através de palavras, ou simplesmente através da presença. Eu te vejo. Você existe. Você importa. Isso não é frescura. Não é um luxo. É uma necessidade psicológica tão fundamental quanto comida e água. Sem esse reflexo, o eu não se desenvolve de forma saudável. A criança não consegue construir uma noção sólida de quem ela é. Carl Jung chamou esse processo de espelhamento do self, o processo pelo qual a criança se reconhece, através do reconhecimento do outro. Primeiramente, ela se vê nos olhos de seus pais. Depois, internaliza esse olhar. E assim, desenvolve a capacidade de se enxergar como real, como existente, como alguém que importa. Mas o que acontece quando esse reflexo simplesmente não existe? A criança se torna invisível, não literalmente, mas psicologicamente. Ela aprende que sua existência não faz registro, que sua presença não gera impacto, que ela pode estar em um cômodo cheio de gente e, mesmo assim, não existir. E aqui estão os principais mecanismos pelos quais pais, sem intenção, criam filhos invisíveis. O primeiro mecanismo é a desatenção emocional silenciosa. Os pais estão presentes fisicamente, alimentam, vestem, levam para a escola, mas não estão realmente presentes. Não olham nos olhos, não perguntam sobre o dia, não se interessam genuinamente. A criança conta uma história e eles respondem com um sem sequer desviar o olhar do celular. A criança mostra um desenho e eles dizem que legal, sem realmente ver. Uma criança existe no mesmo espaço, mas não existe na atenção deles. Isso é invisibilidade por omissão. Não é que os pais estejam fazendo algo ativamente errado. É que eles não fazem nada ativamente certo. É a ausência de presença. É o vazio, onde deveria haver conexão. O segundo mecanismo é a preferência pelo irmão. Isso é particularmente devastador. A criança percebe que o irmão ou a irmã é visto, é notado, é elogiado e até mesmo criticado. Pelo menos, ele existe para os pais, mas ela é o pano de fundo, é a que não dá trabalho, é a que ninguém precisa se preocupar, é aquela que se esvai, enquanto toda a atenção é direcionada ao outro. E a criança aprende: eu sou menos, eu importo menos, minha existência é secundária. O terceiro mecanismo é a absorção parental.
pais que estão tão absorvidos em seus próprios problemas que não sobra espaço para ver os filhos. Pode ser trabalho, pode ser depressão, pode ser um casamento em crise, pode ser qualquer coisa que consuma toda a energia disponível. A criança tenta chamar a atenção e encontra um muro, não um muro de raiva ou de rejeição, um muro de ausência. Os olhos dos pais estão em outro lugar, a mente está em outro lugar, o coração está em outro lugar. E a criança aprende que seus problemas não são importantes o suficiente. Suas alegrias não são interessantes o suficiente. Sua existência não é significativa o suficiente para competir com o que quer que esteja ocupando a atenção dos pais. O quarto mecanismo é a adultização precoce. Isso pode parecer o oposto da invisibilidade, mas, na verdade, é a mesma coisa. A criança é vista apenas na medida em que serve aos pais. É notada apenas quando está cuidando deles. Existe apenas como função. Você é tão madura. Você é meu porto seguro. O que seria de mim sem você? Pode soar como um elogio, mas é invisibilidade disfarçada, porque a criança não está sendo vista como pessoa. Está sendo vista como ferramenta, como suporte, como extensão das necessidades parentais. O eu verdadeiro da criança permanece invisível. O que é visto é a função que ela desempenha. O quinto mecanismo é a invalidação sutil. A criança expressa um sentimento, e o pai ou a mãe responde de uma forma que apaga o que foi dito. Você não está com raiva de verdade. Você não quer isso de verdade. Você não sente isso de verdade. A experiência interna da criança é negada. O que ela sente é declarado inexistente. Ela, literalmente, se torna invisível para si mesma, porque aprende que o que acontece dentro dela não é real. O sexto mecanismo é a ausência de curiosidade. Pais saudáveis sentem curiosidade sobre seus filhos, querem saber o que pensam, o que sentem, o que sonham, fazem perguntas genuínas, escutam as respostas. Pais que criam filhos invisíveis não sentem essa curiosidade, não perguntam e, se a criança oferece alguma informação, não exploram, não aprofundam, não demonstram interesse. A criança aprende que seu mundo interior não é digno de exploração, que seus pensamentos não são interessantes, que ela não é fascinante o suficiente para despertar a curiosidade em ninguém. Agora, deixa eu te mostrar o que acontece com uma criança que cresce invisível. Ela desenvolve uma de duas estratégias de sobrevivência. Ou ela encolhe, ou ela infla. A criança que encolhe se torna cada vez menor, aprende a não ocupar espaço, a não fazer barulho, a não ter necessidades, a desaparecer nos cantos, a ser tão pequena que não precisa ser vista, porque quase não existe. Essa criança se torna um adulto que tem dificuldade de pedir, dificuldade de ocupar espaço, dificuldade de acreditar que merece atenção. Ela continua se encolhendo, continua desaparecendo, continua sendo invisível, porque aprendeu que é assim que deve ser. É um tipo de narcisismo que Carl Jung chamou de narcisismo velado. A pessoa não se acha especial, se acha insignificante, mas o núcleo é o mesmo. Uma ferida no eu, uma incapacidade de se ver como real e valiosa. A criança que infla vai na direção oposta. Se ninguém me vê, eu vou me tornar impossível de ignorar. Ela se torna barulhenta, dramática, exagerada. Precisa de atenção constante, cria crises, faz cenas, qualquer coisa para ser vista, qualquer coisa para existir. Essa criança se torna um adulto com narcisismo ostensivo, que precisa ser o centro das atenções, que não tolera ser ignorado.
que infla o ego até ser impossível de não notar. Parece o oposto do narcisismo velado. Mas a raiz é a mesma criança invisível, a mesma ferida de não ter sido vista. Apenas estratégias diferentes de compensação. A Carl Jung dizia que toda inflação é uma compensação por um vazio. O ego grandioso não é um ego forte, é apenas uma máscara. E um ego desesperado, tentando preencher o buraco deixado pela invisibilidade. E existe uma terceira estratégia que muitos desenvolvem, a oscilação. A pessoa oscila entre encolher e inflar. Em alguns contextos, desaparece. Em outros, precisa ser o centro. Em alguns relacionamentos, é invisível. Em outros, é dramática. Essa oscilação é exaustiva. A pessoa nunca encontra um ponto de equilíbrio, nunca sabe qual versão de si mesma vai aparecer. Vive em constante adaptação, tentando encontrar a estratégia certa para cada situação. E no fundo, nenhuma das estratégias funciona. Encolher não resolve a dor de ser invisível, inflar não preenche o vazio. Oscilar só gasta energia sem curar nada. Porque o problema não é a estratégia, é a ferida original, é a criança que nunca foi vista, é ela que precisa de cura. Deixa eu te mostrar os sintomas específicos da invisibilidade na vida adulta. O primeiro sintoma é a dificuldade de pedir. Pessoas que cresceram invisíveis têm enorme dificuldade de pedir qualquer coisa. Ajuda, atenção, suporte, amor. Pedir significa admitir que existem. Significa ocupar espaço. Significa correr o risco de ser ignorado de novo. Então não pedem. Esperam que os outros adivinhem. Esperam que os outros ofereçam. E quando isso não acontece, confirmam o que já sabiam. Eu não importo. Eu não mereço. Eu sou invisível. O segundo sintoma é a dificuldade de receber. Mesmo quando algo é oferecido, a pessoa invisível tem dificuldade de receber. Porque receber significa aceitar que merece. Significa ocupar o espaço de alguém que importa. Significa existir o suficiente para ser digno de presentes, de atenção, de amor. E a crença profunda diz que isso não é verdade. Então ela recusa, minimiza, desqualifica. Você não precisava, não foi nada demais. Eu não mereço isso. O terceiro sintoma é a síndrome do impostor. A pessoa invisível que conquista coisas não consegue acreditar que mereceu, porque no fundo ela nem acredita que existe de verdade. Como alguém que mal existe pode merecer sucesso? Então ela atribui à sorte, a engano, a circunstâncias, qualquer coisa menos a própria competência. Porque para ela, própria competência implicaria própria existência. E existência é exatamente o que ela duvida. O quarto sintoma é a hipervigilância social. A pessoa invisível está sempre monitorando. Os outros estão me vendo? Estão prestando atenção? Estou sendo ignorado? Essa vigilância constante é exaustiva e nunca traz paz. Porque mesmo quando os outros estão prestando atenção, a dúvida permanece. Eles estão vendo de verdade? Ou estou invisível aqui também? O quinto sintoma é a dificuldade de ter opinião. Pessoas invisíveis frequentemente não sabem o que pensam, não sabem o que querem, não sabem o que sentem, porque ter opinião significa existir, significa ocupar espaço no mundo, significa dizer eu estou aqui e eu penso isso. E para quem cresceu invisível, isso é arriscado demais. Então ela se adapta, concorda com os outros, não tem preferências fortes, não defende posições, continua desaparecendo até mesmo de si mesma.
O sexto sintoma é a dificuldade nos relacionamentos. Intimidade exige ser visto, exige mostrar quem você é de verdade, exige ocupar espaço na vida de outra pessoa. Pessoas invisíveis ou evitam intimidade completamente, ou se perdem nela. No primeiro caso, mantêm distância para não correr o risco de serem ignoradas de novo. No segundo caso, se fundem tanto com o outro que desaparecem. Viram extensão do parceiro. Deixam de existir como indivíduos. Nenhuma das duas opções é intimidade saudável. Ambas são formas de continuar invisível. E existe algo ainda mais profundo acontecendo. A criança invisível desenvolve o que chamo de dúvida existencial. Ela não tem certeza de que existe, não de forma consciente, lógica, de forma profunda, visceral. Quando você cresce sendo visto, você sabe que é real. Você sente sua própria existência como sólida, como certa, como inquestionável. Quando você cresce invisível, existe uma incerteza fundamental. Eu existo mesmo? Eu sou real? Se ninguém me vê, eu estou aqui? Essa dúvida existencial é aterrorizante e faz a pessoa buscar constantemente confirmação externa. Precisa que outros a vejam para saber que existe. Precisa de atenção para sentir que é real. Precisa de validação para ter certeza de que não desapareceu. É uma dependência que nunca é satisfeita. Porque a confirmação externa não resolve a ferida interna. É como tentar encher um balde furado. Não importa quanta atenção você receba, ela escorre. E você precisa de mais, e mais. E nunca é suficiente. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Uma mulher de 35 anos veio para a terapia com uma queixa que parecia contraditória. Ela era bem-sucedida, tinha presença, era notada, mas por dentro sentia que não existia. Isso não faz sentido, ela disse. As pessoas me veem, eu sei que elas veem, mas eu não me sinto vista, eu não me sinto real. Quando investigamos sua infância, encontramos o padrão. Mãe deprimida que estava sempre em outro lugar. Pai workaholic que mal aparecia. Irmão mais novo com problemas de saúde que consumia toda a atenção disponível. Ela foi a criança perfeita, a que não dava trabalho, a que se virava sozinha, a que desaparecia nos cantos enquanto os adultos lidavam com suas crises. Ninguém batia nela, ninguém gritava com ela, ninguém a criticava, mas também ninguém a via, e ela aprendeu a compensar. Tornou-se excelente em tudo, notas perfeitas, carreira brilhante, aparência impecável, tudo para ser vista, tudo para existir. Mas por dentro, a criança invisível continuava lá, continuava duvidando da própria existência. Continuava esperando que alguém finalmente a visse de verdade. O trabalho terapêutico com ela não foi sobre conquistas externas. Foi sobre construir uma sensação interna de existência, sobre aprender a se ver mesmo quando ninguém está olhando, sobre desenvolver a solidez que deveria ter vindo do reflexo da alma parental. Isso levou tempo, anos na verdade, porque a ferida era profunda, porque a invisibilidade tinha moldado toda a sua estrutura psíquica, porque ela precisava construir do zero algo que deveria ter sido dado na infância, mas ela conseguiu. Aos poucos construiu uma base interna, uma sensação de que existia independente de ser vista, uma solidez que não dependia de olhos externos. E algo interessante aconteceu. Quando ela parou de precisar desesperadamente ser vista, ela começou a ser vista de verdade, não pela performance, não pelo brilho, mas pelo que era, porque as pessoas sentem o desespero,
sentem quando alguém está tentando ser visto ao invés de simplesmente existindo e se afastam. Mas quando o desespero se dissolve, a conexão genuína se torna possível. Agora, a pergunta que importa: é possível curar a invisibilidade? Carl Jung dizia que sim, mas o caminho é particular. Diferente de outras feridas narcísicas, a cura para a invisibilidade não vem de ser notado por mais pessoas, vem de aprender a se ver. Isso parece simples, mas para alguém que cresceu invisível, é revolucionário, porque a noção de que você pode se ver, de que seu próprio olhar conta, de que você existe mesmo quando ninguém está olhando, isso nunca foi ensinado. A cura começa com presença consigo mesmo, momentos de ficar sozinho e realmente estar lá, não distraído, não ocupado, não fugindo de si mesmo, simplesmente presente, observando a própria experiência, reconhecendo a própria existência. É como se estivesse tomando um cafezinho sozinho no meio do caos de São Paulo e, de repente, percebesse a beleza do momento. Para alguém que cresceu invisível, isso pode ser aterrorizante no início, porque quando você está sozinho, a dúvida existencial grita: eu existo? Eu sou real? Se ninguém está me vendo, eu estou aqui? É como se você fosse o Neymar tentando driblar a solidão num campo vazio. Ficar com essa dúvida sem fugir é o início da cura, porque aos poucos você descobre que continua existindo, que sua experiência continua sendo real, que você não precisa de testemunhas externas para ser. A cura continua com o reflexo da alma corretivo. Encontrar pessoas que genuinamente te veem, não pessoas que te admiram pela performance, não pessoas que te usam como função. Pessoas que olham para você e registram sua existência. Pessoas que te veem como um ser humano completo e complexo, como aquele amigo que te conhece desde a infância e te aceita com todos os seus defeitos e qualidades. Essas experiências são reparadoras. Elas mostram ao cérebro que o reflexo da alma existe, que você pode ser visto, que sua presença pode ser registrada por outro ser humano. É como receber um abraço apertado da sua avó depois de um dia difícil. Cada experiência dessas preenche um pouco do vazio. Cada olhar genuíno cura um pouco da invisibilidade. Mas aqui está um aviso importante. Pessoas que cresceram invisíveis frequentemente atraem pessoas que as tornam invisíveis de novo. Porque é familiar. Porque é o que conhecem. Porque no fundo ainda acreditam que merecem ser ignoradas. É como aquela música chiclete que você odeia, mas continua cantando sem perceber. Então, o trabalho de encontrar pessoas que genuinamente vejam exige discernimento. Exige aprender a distinguir entre quem realmente vê e quem apenas usa. Exige tolerar o desconforto de ser visto de verdade. Porque no início isso vai parecer estranho. É como aprender a sambar depois de anos dançando funk. E existe um padrão específico que preciso mencionar. Muitas pessoas invisíveis se tornam especialistas em ver os outros. Desenvolvem uma capacidade incrível de perceber, de entender, de estar presente para outras pessoas. Porque era assim que sobreviviam na infância. Vigiando, monitorando, antecipando, elas se tornam verdadeiras mães de seus amigos, sempre prontas a ajudar e aconselhar, mas esquecendo-se de si mesmas. Esse é um dom, uma habilidade real. Mas se torna uma armadilha quando a pessoa só consegue existir através de ver os outros, quando ela vê todo mundo, mas ninguém a vê de volta. Quando ela dá reflexo da alma para os outros, mas nunca recebe reflexo da alma para si mesma. A cura exige inverter isso.
Exige parar de apenas ver e começar a ser vista. Exige receber a mesma presença que dá. Exige equilibrar a dinâmica. É como aprender a dizer não para os outros e sim para si mesmo. E existe um exercício prático que pode ajudar. Todos os dias, por 5 minutos, fique sozinho em silêncio e diga em voz alta: eu estou aqui, eu existo, eu sou real. Parece simples, parece bobo, mas para alguém que cresceu invisível, essas palavras são revolucionárias, porque a criança invisível nunca ouviu isso, nunca recebeu a confirmação de que existia. E agora, você pode dar para si mesmo. No início, vai parecer falso, vai parecer estranho. A voz interna vai dizer: isso não é verdade. Você não importa. Você não existe de verdade. Essa é a voz da invisibilidade. Ela está mentindo. Continue dizendo, todos os dias. Mesmo quando parece mentira, aos poucos, a mentira começa a se tornar verdade. Aos poucos, a sensação de existência começa a se solidificar. Outro exercício. Quando estiver em uma conversa, pratique ocupar espaço. Pessoas invisíveis tendem a encolher nas conversas, a falar baixo, a se retrair, a deixar os outros dominarem. É como se estivessem pedindo licença para existir. O exercício é deliberadamente ocupar mais espaço, falar um pouco mais alto, expressar uma opinião mesmo quando não perguntaram. Manter contato visual por 1 segundo a mais. É como chegar numa roda de samba e começar a cantar junto, sem medo de errar a letra. Não é sobre dominar, é sobre existir. É sobre praticar a presença que nunca foi permitida. E um último exercício. Faça uma lista de momentos em que você foi visto de verdade. Pode ser difícil no início. A mente invisível tende a descartar esses momentos. Mas eles existem. Momentos em que alguém realmente te viu, realmente te reconheceu, realmente registrou sua existência. Anote esses momentos. Releia a lista quando a dúvida existencial atacar. Use como evidência contra a crença de que você é invisível, porque a crença é mentira e a evidência prova. A cura passa por dar reflexo da alma para si mesmo. Isso significa desenvolver a capacidade de se reconhecer, de olhar para dentro e dizer: eu vejo você. Você existe. Você importa. É como se olhar no espelho e se apaixonar pela pessoa que você vê. Parece estranho falar consigo mesmo dessa forma, mas é exatamente o que é necessário. Porque a voz parental que deveria ter dito isso não disse. E agora você precisa dizer para si mesmo. E a cura exige questionar a crença de insignificância. A criança invisível cresceu acreditando que não importava, que sua presença não fazia diferença, que ela era dispensável. É como se sentisse um peso invisível nas costas, dizendo que ela não é boa o suficiente. Essa crença não é verdade. É uma conclusão que uma criança tirou de uma situação específica. Pais que não conseguiam ver não significa criança que não merecia ser vista. Questionar essa crença é crucial. Toda vez que o pensamento "eu não importo" aparecer, perguntar: de onde isso veio? Isso é verdade ou é uma conclusão antiga? O que eu faria diferente se acreditasse que importo? A cura culmina no que Carl Jung chamou de solidez do self, uma sensação interna de existência que não depende de confirmação externa, uma base que se sustenta mesmo quando ninguém está olhando. É como ter a certeza de quem você é, mesmo quando o mundo tenta te dizer o contrário. Essa solidez não significa não precisar de conexão. Humanos são seres relacionais. Precisamos uns dos outros, mas existe uma diferença entre precisar de conexão e precisar de confirmação de que existimos. A pessoa com self sólido quer ser vista, mas não depende de ser vista.
Ela existe antes de qualquer testemunha externa. Ela é real, independente de reconhecimento. E para os pais que estão assistindo, se você reconhece que tornou seu filho invisível, ainda há tempo. Não importa a idade, a ferida pode começar a ser reparada agora. Olhe para seu filho, de verdade. Não para a função que ele desempenha, não para as notas ou conquistas, para ele, para quem ele é. Faça perguntas genuínas. Escute as respostas. Demonstre curiosidade. Mostre que o mundo interior dele é digno de exploração. É como descobrir um tesouro escondido no quintal de casa. E se você perceber que não consegue fazer isso, pergunte-se: por quê? Provavelmente você também foi invisível. Provavelmente você também carrega essa ferida. E provavelmente você precisa curá-la em si mesmo antes de conseguir ver seu filho. O ciclo da invisibilidade se quebra quando alguém para, quando alguém decide ver, quando alguém escolhe estar presente de verdade. E deixa eu falar sobre algo que acontece no processo de cura. Quando você começa a se tornar visível, vai encontrar resistência. Não apenas interna, externa também. Pessoas que estavam acostumadas com você invisível vão estranhar quando você começar a ocupar espaço. É como se você começasse a falar português em uma reunião de estrangeiros. Vão resistir, vão tentar te empurrar de volta para o canto, de novo. Isso não significa que você está fazendo algo errado. Significa que você está mudando uma dinâmica antiga, profundamente enraizada. E dinâmicas antigas resistem à mudança com unhas e dentes. Algumas pessoas vão se adaptar, vão aprender a te ver, vão celebrar a sua existência como um presente raro. Outras, infelizmente, não vão conseguir. Vão continuar te tratando como invisível. Vão continuar olhando através de você como se você fosse feito de ar. Essa é uma informação importante, crucial até. Nem todo mundo consegue te ver. E não é sua culpa. Jamais. Algumas pessoas têm a própria incapacidade de ver, a própria ferida, o trauma pessoal, que as impede de registrar a existência dos outros. É como se tivessem uma lente embaçada. Você não precisa forçar essas pessoas a te verem. Você pode simplesmente aceitar que elas não conseguem e buscar pessoas que conseguem, que te acolhem e te validam. E existe um último ponto que preciso enfatizar. A invisibilidade na infância criou uma ferida. Sim, uma cicatriz na alma. Mas essa ferida também criou algo. Uma sensibilidade, uma profundidade, uma capacidade de entender o que é não existir, ser ignorado, ser deixado de lado. Muitas pessoas que cresceram invisíveis se tornam incrivelmente empáticas, incrivelmente perceptivas, incrivelmente capazes de ver os outros, justamente porque sabem o que é não ser visto, o que é a dor do esquecimento. Isso não justifica a ferida, não torna ok o que aconteceu, mas é uma verdade, uma realidade inegável. A dor da invisibilidade pode se transformar em capacidade de ver, de enxergar o mundo e as pessoas com uma clareza impressionante. E quando você cura a ferida, essa capacidade não desaparece. Ela se torna um dom consciente, ao invés de uma compensação inconsciente. Você pode escolher ver os outros, pode escolher dar o reflexo da alma, pode escolher fazer para os outros o que não foi feito para você. Isso é transformar trauma em propósito. Isso é usar a ferida como ponte, como um caminho para a cura. Isso é o que Carl Jung chamava de transmutação da sombra, a alquimia da alma. A criança invisível pode se tornar o adulto que vê, que cura a invisibilidade nos outros, que quebra o ciclo não apenas para si, mas para todos ao redor. Esse é o potencial escondido na ferida. Essa é a luz escondida na sombra, a esperança que renasce.
Este vídeo existe porque existem pessoas que escolhem trazer luz às sombras familiares. Cada minuto de conteúdo como este exige pesquisa profunda em Carl Jung, em psicologia do desenvolvimento, em dinâmicas de trauma. E fazer isso enquanto algoritmos favorecem o superficial não é fácil, nem um pouco. O Super Thanks ali embaixo não é apenas apoio financeiro. É você dizendo que essa verdade sobre crianças invisíveis precisa ser conhecida, precisa ser compartilhada. Quando você clica naquele coração dourado, você ajuda outras pessoas que cresceram sem serem vistas a encontrarem o que você encontrou aqui. Você faz parte de quem está quebrando ciclos geracionais. Você faz a diferença. Se você chegou até aqui, provavelmente reconheceu algo de si mesmo no que eu disse. Provavelmente sentiu aquela sensação de que cresceu invisível, de que sua voz nunca foi ouvida. Provavelmente entendeu por que tem dificuldade de se sentir real, de se sentir presente. Mas você é real. Você existe. Você importa. Muito. Eu sei que você talvez não acredite nisso. Eu sei que talvez pareça apenas palavras vazias, mas é a pura verdade. E a verdade não muda só porque você aprendeu a não vê-la, a escondê-la no fundo da sua alma. Comenta aqui embaixo como era a invisibilidade na sua casa. Quem era visto? Quem desaparecia? Onde você estava nessa dinâmica familiar? Nomear é o primeiro passo para existir, para se libertar das amarras do passado. Qual dos mecanismos você mais reconheceu? Desatenção emocional silenciosa? Preferência pelo irmão ou irmã? Absorção parental? Aquela sensação de que você existia apenas para suprir as necessidades dos seus pais? Adultização precoce? Invalidação constante dos seus sentimentos? Ausência de curiosidade? Como se seus pais não se importassem em saber quem você realmente era. Escreve aqui embaixo, porque quando você nomeia o que aconteceu, você começa a se tornar visível para si mesmo. Você não precisa continuar invisível. Você não precisa continuar duvidando da própria existência. Você pode construir uma base interna, sólida e segura. Pode aprender a se ver, com amor e compaixão. Pode desenvolver a solidez que deveria ter sido dada, mas não foi. E isso começa agora, com a escolha de reconhecer sua própria existência, com o ato de dizer para si mesmo: eu estou aqui, eu sou real, eu importo. A criança invisível ainda está em você, esperando para ser vista, esperando para ser amada. E agora, você pode ser quem finalmente a vê. Você passou anos esperando que alguém te visse, esperando que alguém confirmasse sua existência, esperando que alguém dissesse: você importa, você é importante, você é amado a. Essa espera pode acabar hoje, porque você pode ser essa pessoa. Você pode ser quem finalmente vê a criança que nunca foi vista. Você pode ser o reflexo da alma que faltou, o espelho que reflete a sua beleza interior. E quando você fizer isso, algo extraordinário acontece. Você deixa de precisar desesperadamente ser visto pelos outros. Você começa a existir por si mesmo. Você desenvolve a solidez que deveria ter vindo dos pais, mas agora vem de você. Essa é a cura. Essa é a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, como Carl Jung também descreveu. Esse é o fim da invisibilidade, a libertação final. A escolha é sua e ela começa agora.